Nós vamos falar um pouco sobre os anjos. Quem aqui tem em casa o catecismo da Igreja Católica? Então vocês poderão confirmar lá no número 328 que os anjos são uma realidade de fé, não é? Isso é real. E se a gente acompanhar na Sagrada Escritura, desde Gênesis até os Atos dos Apóstolos, nós temos a manifestação dos anjos e o auxílio dos anjos no grande projeto de salvação de Deus. Então, se vocês começarem a lembrar, lá desde Abraão, lembra quando Abraão ia sacrificar Isaac? Que o anjo segurou a mão de Abraão. Quando Sara, por um coração mais endurecido, fica com ciúme de Agar, que tinha tido um filho de Abraão, manda Agar para o deserto. Quem vai socorrer Agar e o filho é um anjo. Quando Daniel está na cova dos leões, quem vai para lá? O anjo. Quando aqueles três jovens, que vocês vão encontrar lá, que é o Sidraque, Misaque e Abidênago, está lá no livro de Daniel, que foram para a fornalha, que nada aconteceu, foram os anjos. Quando os anjos, é lindo, vale a pena vocês lerem no livro dos reis, né? Segundo livro dos reis, vale a pena vocês verem, quando os anjos conversam com Eliseu, vou proteger Eliseu, vocês leram isso, que lindo? Eliseu era um homem de Deus, e o rei da Síria queria pegar o rei de Jerusalém e matá-lo. Eliseu avisava, ali tem uma emboscada, não vá para lá. Falei, por que a gente não consegue pegar esse rei e matá-lo? O homem de Deus escuta tudo que você fala dentro do seu quarto e conta para ele. E quando Eliseu passa por uma emboscada, que está todo o exército para poder matá-lo, o servo que estava com Eliseu fala, mas e agora, o que vai fazer acontecer conosco? Eliseu fala com ele, mais numeroso do que todo esse exército, aquele que está conosco. Ele falou, mas quem? Aí Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos do servo e ele vê a multidão dos anjos com eles. E os anjos colocam todo o exército cego e eles passam. Quando Elias estava sem força, o anjo vai lá, prepara o pão, acorda Elias, fala, vão Elias, come, Elias dorme, põe Elias de pé de novo. Quando os anjos avisam Zacarias que ele vai ser pai de João. Quando o anjo avisa Maria, e é o anjo Gabriel, que avisa Maria do nascimento de Jesus. Quando vale a pena vocês lerem, que esse é Gabriel, vale a pena vocês lerem o livro de Tobias, para ver sobre o anjo Rafael, o anjo da cura. E quando vocês vão vendo que os anjos anunciam a grande alegria para os pastores, porque chegou Jesus. Depois, São José, que não tinha um minuto de sossego, está querendo dormir, acorda José, que eles vão pegar Maria, o menino, e eles vão para o Egito. Então todo o projeto de salvação, né? Quando Jesus está no deserto, que os anjos servem a ele no final. Então todo o projeto de salvação, Deus está presente, os anjos estão presentes. Quando anunciam a ressurreição lá, a Madalena que chega lá no sepulcro, os anjos estão assentados. E quando Pedro está preso, o anjo vai lá e tira Pedro da cadeia. E quando Filipe também, ele recebe a ordem para batizar um eunuco. Então os anjos nos acompanha todo o povo de Deus. Os anjos pertencem a Jesus, porque tudo foi criado para Ele, por Ele. Mas a cada um de nós foi entregue um anjo da guarda para nos conduzir. E nós precisamos de aprender a rezar sem pressa. Nós rezamos muito desesperadamente, não sabemos nem o que falamos, né? Mas hoje meu objetivo, quando eu pensei em falar com vocês sobre os anjos, né, quando foi solicitado isso, foi lembrar a vocês uma aparição recente. Há um século atrás é recente, há 100 anos atrás é recente. Que a gente fala, esses anjos apareceram lá no Antigo Testamento, mas tem uma aparição que a gente não lembra, não guardou direito o que eles fizeram, que foi a aparição de 1916. De quem que eu estou falando? Do anjo de Portugal. O anjo de Portugal apareceu para os meninos 3 vezes, na primavera, no verão e no outono de 1916, para ensinar os meninos algumas verdades que não foram só para eles, é para cada um de... A gente lembra o que eles falaram?
Filó nem lembrava que tinha anjo lá em Portugal. Eu lembro que Maria apareceu lá, mas o anjo? Vocês não lembram direito não, né? Mas vocês rezam o que o anjo ensinou. Quer ver? Na primeira aparição, olha o que o anjo disse. E como eu preciso de saber todas as letras que ele falou, que nós precisamos de pensar nelas, eu trouxe por escrito para vocês. O anjo fala com os meninos. Vocês imaginam 3 crianças. Chega aquele ser de luz, né? Como diz Lúcia, ele parecia um cristal. Imagina. E o anjo falou para eles 3 coisas inicialmente. Não temais. Não foi a mesma coisa que falaram para Maria? Não tenhais medo, não temais. Não temais. Vou ler tudo e depois nós vamos conversar sobre elas. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E o anjo inclinou. Ele inclinou, colocou a testinha no chão. E o que os meninos fizeram? O que os meninos fizeram? Imitaram. Então olha a importância de um pai e de uma mãe. Que o que vocês fizeram, os meninos? Repetem. O anjo ajoelhou, colocou a testa no chão e falou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, ele falou isso 3 vezes, fez os meninos repetirem 3 vezes. E depois ele disse uma frase: orai assim. Agora guarda bem isso. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Então vamos conversar. Então a primeira coisa é não temais. Por que a gente não precisa ter medo de nada? Aonde que está a base disso? Aonde? Por que eu não preciso ter medo? Todos nós aqui fomos batizados. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito e a gente passa a ser filho de Deus. Se sou filho, eu não preciso ter medo. É igualzinho a gente vive, né? Igualzinho a gente vive, com medo de, porque confiamos profundamente nisso, né? Não tenhais medo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Filho, qualquer filho não, filho amado, cuidado, querido, desejado, sonhado. O dia que vocês entenderem que cada um de nós é um sonho de amor de Deus, quantas coisas serão curadas dentro do seu coração? Já parou e pensou isso? Porque quando eu pergunto para você quem você é, você responde com a sua profissão. Não foi isso que eu perguntei? Perguntei, quem é você? Você responder, eu sou um sonho de amor de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Eu sou um sonho. Ele sonhou comigo, por isso eu existo. Por que nós estamos aqui? Porque Ele quer, porque o amor dele nos sustenta cada um. Senão a gente não estava aqui. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Então não tenhais medo. A segunda coisa que Ele vai falar é que Ele é o anjo da paz. Cada um de nós tem um anjo da guarda que precisa guardar. Não preocupe com o nome de anjo. Os nomes que conhecemos é Gabriel, Miguel e Rafael. O resto, se eu tenho um anjo da guarda, isso basta. E quando ele fala para rezar, ele fala, eu creio. E nós falamos, eu creio. Acreditar não é um pensamento nem uma ideia. Acreditar é uma atitude, uma postura de vida, ok? Por que você não mata? Porque eu creio num Deus que disse, não matarás. Um Deus que nos ensinou que a linguagem que a gente vive é do amor. Amor a Ele, amor aos irmãos. Então eu não faço com o outro que eu não faço comigo. Então todas as atitudes da nossa vida são baseadas nessa questão do eu creio. E eu não creio numa ideia. Eu creio numa pessoa que tem nome e sobrenome, Jesus de Nazaré. Eu creio. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa fé tem que nos fazer ter uma atitude. Então eu creio. Depois o anjo fala, eu adoro. Quanto da adoração tem ocupado a vida de vocês? Quantos de vocês fazem adoração pelo menos uma vez por semana? E olha que somos cristãos. Tinha que levantar todo mundo e dizer, nós adoramos Jesus pelo menos uma vez por semana.
Porque se a gente não adorar Jesus, nós vamos colocar um ídolo no lugar. Vai ser o eu, né? Nós temos que entender que existe o Criador e eu sou criatura, eu sou nada. Mas se eu não adorar, eu não vou aprender esse caminho. Eu preciso adorar aquele que é o Senhor de todas as coisas, que nos criou. Prestem atenção nisso. A gente precisa de aprender a se dobrar diante do único que é o Senhor. Não se dobre diante da loucura que está o mundo. Dobre diante de Deus, nosso Senhor. Nós temos que arrumar um horário para isso. Pelo menos uma vez por semana. Nas quintas-feiras, pelo menos. É pouco demais que eu estou falando, não? Estou mandando vocês adorar. Devia adorar todo dia, porque Ele é o nosso Senhor. Então temos que aprender a adorar. Um dia Padre Pio estava andando com os padres e falou com eles assim: qual que é o nome do demônio? Você sabe? Pode arriscar. Qual é o nome do demônio? Lúcifer, que mais? Aí Padre Pio falou: não é isso. Qual outro? Nada disso. Qual é o nome do demônio? O nome do demônio é eu. Eu quero, eu faço, eu posso, eu sou o demônio. Porque se eu não estou em Deus, eu estou em mim. Guardem isso, é duro, mas é Padre Pio, né? Aprendam isso. Por isso que o reino de Deus vem à força, porque eu preciso diminuir, eu preciso domar o eu, que acho que é o mais importante de todos, gente. Deus, que é grande e maravilhoso, não se importa em ser humilde e ser o último. Nós que temos problema de ser grande, nós somos pequenininhos e queremos ser grande, ser o mais importante, o mais especial, o mais visto, o mais olhado, o mais aplaudido. Deus não se importa com isso, porque Ele é aquele que Ele é, o onipotente. Nós não, aquilo que Jesus falou domingo, né? Então, se você quer ser o primeiro, seja o último. Se coloca a serviço do outro. Mas o anjo fala uma coisa maravilhosa: os corações de Jesus e Maria estão atentos às vossas súplicas. É só dos meninos? Não, isso é uma verdade para que eu e você entenda que aquele que fez os olhos enxerga, aquele que fez o ouvido escuta, está no Salmo. Então Deus, nada escapa que está acontecendo na sua vida aos olhos de Deus, nada. Mas o coração de Jesus e Maria estão atentos à voz da sua súplica. Nós precisamos aprender a pedir a pessoa certa. Precisamos conversar. O anjo veio avisar. Pode pedir, que Deus está atento a tudo que você fala. Porque a gente pensa assim: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus não me ouve, Deus não escuta a minha oração. A gente não fala assim? Deus não está vendo a minha aflição. O que passa despercebido aos olhos de Deus? Nada. Mas a gente reage dessa forma? Claro que não. A gente vive aflito, nervoso, ansioso, tomando remédio para ansiedade, remédio para depressão, remédio para dormir, remédio para acordar. Mas a gente não confia em Deus, nosso Senhor. Precisamos confiar que tudo aquilo que eu peço em oração, Deus me escuta. Deus só tem sim para nós, vocês sabem disso? São 3 sims que Deus tem. O primeiro, tudo que a gente quer. Você fala com Ele assim: me dá uma água. Ele fala: agora aqui, geladinha, você quer com gelo? Esse é o sim que todo mundo quer. O segundo é aquele que a gente fala com os meninos. O menino quer comer um doce antes do almoço. Você fala: você vai comer, primeiro você almoça, depois come o doce. Mas ele falou sim, só tem a ordem. E o terceiro é: claro que eu te dou. Você está querendo um carro? Claro que eu te dou. Mas eu vou te dar o que há de melhor. Eu não te dou esse, eu te dou o melhor que o que você está pedindo. Então, para viver isso, tem que confiar. Então, por isso que tudo na vida é uma atitude, né? Eu tenho que saber em quem que eu creio. A confiança, ela anda juntinho com a fé, porque é um caminho, gente, é um caminho. Então, para mim saber que eu fiz uma oração e o anjo me disse
que o ouvido de Deus está atento. O ouvido de Nossa Senhora estão atentos a tudo que eu estou falando. Isso é para poder ver se acalma os nossos corações, não é? A segunda aparição do anjo foi em outono. Foi no outono. Não, desculpa, foi no verão. Primeiro foi a primavera. E o anjo falou assim, olha que lindo. Ele falou, orai. Orai muito. É bem interessante porque a nossa consciência de rezar, né, às vezes é diferente da do anjo, claro. Porque às vezes a gente reza um terço e fala, nó, rezei demais hoje. Foi nem o rosário. Nó, rezei, mas vai, nó, rezei demais hoje. O que é orar muito? O que é estar sempre com os pensamentos em Deus? O que é estar sempre ligado em Deus? Em tudo ligado a Ele. Como que nós temos que ter uma disciplina para isso? Porque a gente ainda reza muito mal. Se não é as irmãs aqui para acordar vocês para rezar de madrugada, a gente reza mal quando deita, ainda reza deitado no escuro. A gente não separa um horário do dia para começar. E aí ele fala assim, os corações santíssimos de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Presta atenção nessa frase. Os corações têm sobre vós desígnios de misericórdia. Orai constantemente ao Altíssimo, oferecei orações e sacrifícios. Então, Deus, Ele tem uma expectativa na vida de cada um de nós muito maior do que a gente sonha. Deus nos sonha e nos aceita como estamos, mas Ele tem um sonho de nos fazer maiores e melhores. Então a gente coloca muito limite à misericórdia de Deus, não é? A gente coloca regras para a misericórdia de Deus. Nós temos que deixar Deus ser Deus. Nós precisamos de aprender a entregar a nossa vida a Ele, como o anjo falou. Deus tem muitos desígnios para vocês de misericórdia. Até onde Deus pode levar alguém que se entrega a Ele? É inimaginável. Quando a gente se coloca à disposição dEle. Sabe quando o barro, né, não faz nenhuma resistência ao oleiro? O problema é que nós somos uma argila que muitas vezes dificultamos o trabalho das mãos de Deus em nós. Nós falamos com Ele, não só pode até aqui, aqui eu faço. Mas ter a coragem de se entregar, de se abandonar, de saber que Ele tem um desígnio para a vida de cada um, não é só sobre dos meninos, não. Qual é o desígnio que Deus tem para a sua vida? Quando Ele te criou, você já pensou nisso? Que Ele sonhou, que Ele insuflou o ar na sua narina, Ele tinha um propósito na criação da sua vida. O que nós estamos fazendo com isso? Se nós não temos tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a mim mesmo? Se eu não coloco o reino de Deus na minha vida, eu coloco o meu reino, que é tudo eu, né? Eu quero, eu desejo, eu... Anular esse eu, aprender a expulsar o eu, para poder deixar que a glória de Deus se manifeste, para permitir que Deus faça na minha vida o que eu sou incapaz de pensar que Ele faria. Mas Deus nunca vai fazer isso. Você não sabe qual é o desígnio dEle para a sua vida. Qual é o desígnio? Um dia, quando estivermos diante de Deus, nós vamos entender que nesse projeto maravilhoso da salvação, que a gente não entende nada, que é mistério, o seu papel, o seu é fundamental para que esse projeto todo acontecesse. Filó, mas Deus não me pediu nada, você não sabe. Ele te deu um mundo para criar. Ele te deu um mundo, um pedaço de mundo que é só seu, que pode ser sua família, que pode ser sua vida, que pode ser o seu trabalho. Deus te deu uma porção do mundo para tomar conta. Como é que nós estamos fazendo isso? Como é que eu estou colocando o reino de Deus ali dentro? Como é que eu estou levando a palavra? Como é que eu estou permitindo ser moldada, usada, conduzida para que Deus faça a obra dEle? Não a obra que eu quero que Ele faça, mas a obra que Ele quer fazer através de mim. Compreende a diferença disso? Porque a nossa visão é limitada, a gente fica tão preso no nosso ateliêzinho, pensando, mas eu quero isso. Deus falou, minha filha, eu quero tão mais que isso para você. Porque quem nos ama mais do que Ele existe? Claro que ninguém. Ele nos conhece, Ele nos fez, Ele foi o único que nos viu dentro do útero da nossa mãe, está escrito na palavra de Deus. Se a gente soltar as rédeas e falar, faça, e me leve para onde o Senhor sonhou quando o Senhor me criou, me conduza para onde o Senhor quiser,
Deixa Deus ser Deus. Deus tem um desígnio para a sua vida. Não impeça a ação de Deus na sua vida. Não impeça. A gente vai rezar, repetir, só levando para Deus aquilo que a gente quer. Senhor, fulano está sem emprego, o outro está precisando disso, o outro está fazendo isso. Seja lá, entrega e fala: o Senhor me criou, eu sou sua. Faça aquilo que o Senhor sonhou. Isso é um escândalo. Tem que ter coragem de fazer isso. Tem um teólogo que diz que só um doido faz isso, porque Deus está doido para alguém falar isso com ele. Se entrega nas mãos dele, deixa ele te conduzir, deixa ele te levar nas asas dele para onde ele quiser. Não tenhais medo, não foi isso que o anjo falou? Não é para ter medo. Ele tem um desígnio de misericórdia e de amor para a sua vida. Você já pensou nisso? Fala: claro que não, nem lembrava que o anjo falou isso. Que alguém aqui lembrava que o anjo falou isso? Claro que não. Mas essas coisas são de uma preciosidade, de uma riqueza absurda. Imagina que quando os anjos falaram isso e falou: oferecei sacrifícios ao Altíssimo. Jacinta é uma coisinha especial, né, gente? Não sei se vocês leram a vida de Jacinta, de Francisco. Alguém de vocês leu a vida deles? A nossa igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E a vida de Jacinta é uma coisa apaixonante. Aquela menina tão pequenininha que falava que ela ficou tão impressionada porque eles tiveram a visão do inferno, tão impressionada que ela começou a oferecer sacrifícios. Então eles faziam muito jejum, eles iam levar o rebanho e eles iam em jejum, eles davam a comida dele para os meninos que passavam, ficavam sem comer. Ela pegava aquelas frutinhas que tinham um monte de espinho e segurava uma na mão e apertava o dia inteirinho e falava com Jesus assim: isso aqui é para que alguém não vá para o inferno hoje. Uma criança. E nós, quando eu falo assim: vamos fazer um jejum, fala: filó, fica sem comer hoje? Não, minha filha, só um pedacinho da manhã, gente. Dá para tomar uma aguinha, comer um pãozinho seco. Como que para nós fazer sacrifício por uma alma pecadora? Imagina, estou custando cuidar da minha. É porque a gente não tem a dimensão que somos um corpo, né? E que nós temos que cuidar de uns dos outros. Vocês imaginam tanto que a gente está pelejando para caminhar na vida. Porque o nosso caminho espiritual, ele é muito, eu falo com Jesus, é muito longo, Senhor, por tempo curto que o Senhor nos deu de vida. Até aprender tudo, já chamou. Mas nem comecei a aprender a rezar, Deus falou: vão, fiz nada ainda. Então Jacinta, quando adoece, né? Quando adoece e ela está em Fátima, ela fala com Jesus: eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para salvar os pecadores. Fico imaginando quantos de nós daríamos conta de falar isso. Na hora da dor, do sofrimento, falar: eu dou conta de sofrer mais um pouquinho para salvar alguém. A gente fica lá brigando com Deus: por que você fez isso comigo? Por que eu estou doente? Não é assim? Já não é capaz de pensar nesse ponto do sofrimento. Aí Jacinta falou com ele assim: eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho. Aí ela é transferida sozinha para Portugal, para o hospital de Lisboa. Sozinha, uma menina. Claro que Deus estava junto, claro que o anjo estava com ela, claro que Nossa Senhora estava com ela, claro. Mas a mãe não pôde ir. E aquela menina pequenininha foi. Fala: filho, isso não existe mais. Existe. Recentemente lá na igreja, lá em Belo Horizonte, nós acompanhamos uma menininha, Juju, uma menina de 9 anos que teve um tumor cerebral. E perto dos 11, foi quando ela morreu, ela já estava cega. E um dia na missa ela pediu ao padre o microfone. Quase matou a igreja. Porque ela disse: eu falei para Jesus que eu posso sofrer um pouco mais para salvar alguns pecadores. Fez a igreja inteira chorar de vergonha. Estava cega, na cadeira de roda, e disse: eu posso sofrer um pouco mais para salvar os pecadores. Então nós temos que ter essa consciência que a nossa atitude ajuda na salvação de tantas almas. Então pergunta para Jesus: o que eu posso oferecer? Se o Senhor me sonha, se o Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia, pergunta para Ele assim amanhã: como é que o Senhor me sonha hoje? Pergunta para Ele: como é que o Senhor me sonha hoje? O que eu posso fazer
contigo e o que eu posso fazer por ti. Perguntem isso para Jesus todo dia. O Senhor tem um desígnio de amor e misericórdia para a minha vida. O que eu posso fazer por ti? E o que eu posso fazer contigo? Pergunta para Ele. Como é que o Senhor tem me sonhado hoje? Experimenta essas coisas. Experimenta, porque a gente tem a nossa relação é com um Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Nós podemos conversar com Ele igual nós estamos conversando aqui. Não vamos escutar dessa mesma maneira, mas Ele é vivo. Essa consciência que os olhos de Deus estão sobre nós. E que desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é sozinho. Guardem isso. Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Então pensem que Deus está atento às orações. E que Deus tem um desígnio de amor e misericórdia para a vida de cada um de nós. Porque Deus nos sonha muito maiores do que a gente ousou sonhar. Porque nós somos filhos do Altíssimo, gente. Nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. Nós temos que carregar uma dignidade. Filho de Deus não se arrasta. Filho de Deus anda com firmeza, porque sabe que é filho do Altíssimo, porque sabe que é amado. Aquele que não sabe que é amado anda de qualquer jeito. Mas o anjo disse: Deus tem um desígnio de amor e de misericórdia para a vida de cada um de vocês. Se a sua vida não está andando como você gostaria, apresenta ela para o Senhor. Vai lá adorá-lo, vai lá contar para Ele, resolve isso com Ele. Nós temos quantos salmos na Bíblia? 150 salmos, muito bem. Metade dos salmos são de reclamação, ok? Nós podemos ser murmurandos, porque esse povo que fica murmurando, os murmurantes. Deus não gosta de filhos murmurentos, ok? Mas nós podemos reclamar, porque reclamar eu reclamo com Ele. Então eu não murmurar, eu falo mal dele, eu falo, viu o que ele fez comigo? Mas se eu reclamo, eu vou lá no Santíssimo e falo com Ele: Jesus, o senhor viu isso? Não está bom. O senhor viu o que está acontecendo na minha vida? Não está bom. Aonde que eu estou fazendo errado? Conta para mim. Aonde que eu não pedi opinião ao Senhor? Aonde que eu fiz errado? Fala com Ele. Mas todo salmo, se vocês lerem, eles terminam com um voto de confiança em Deus. Então eu falo com Ele: a minha vida está ruim, mas eu creio que o Senhor pode transformar todas as coisas. Aí você pode ir embora. Você entregou? Pode ir embora, sossegar, não tem que preocupar com mais nada. Primeiro que você é filha dele, amada, querida, sonhada, desejada. E uma coisa mais linda, né, gente? A gente tem que caminhar com essa consciência. Nós viemos do amor e nós voltamos para o amor. Há um Deus que te espera. Você já pensou nisso? Deus me espera. Já imaginou que Ele aguarda por cada um de nós? Isso é uma coisa encantadora. Quando eu imagino que Ele me espera, porque na verdade a nossa morte é o momento do nosso retorno. Essa Jacinta, o livro dela é encantador, a gente tem que ler. Santa, tão nova. Por quê? Porque viveu as coisas de Deus, não é? Então o Francisco, ele ficou tão impressionado com Jesus, ele achou Jesus tão triste, que ele ele falou com Lúcia assim: ô Lúcia, Nossa Senhora falou que eu sei que tem que ficar. Então para mim estudar não faz a menor diferença. Então eu não vou para a escola. A gente sai fingindo que vai para a escola. Você tem que estudar, porque ela falou que eu preciso de você aqui mais um tempo. Uns 90 anos a mais, claro. Mas eu vou ficar lá fazendo companhia para Jesus. No período que Lúcia ficava na escola, ele ficava fazendo adoração ao Santíssimo todos os mais ou menos 4 horas por dia. A conversa deles na hora da morte é uma das coisas mais apaixonantes. Francisco está para morrer, manda chamar a Lúcia. Se vocês forem fácil, vocês vão ver que as casas é pertinho. Aí chega a Lúcia correndo de madrugada na casa de Francisco, e ela fala assim: você já está indo? Como se estivesse indo viajar. Você já está indo? Ele falou: não, acho que daqui a pouquinho. Eu, criança conversando, uma coisa apaixonante. E falou assim: eu mandei te chamar aqui para ver se você lembra de algum pecado que eu fiz nos últimos dias, porque eu não estou lembrando. Ela falou: eu não sou boa de lembrar disso não. Acorda a Jacinta para saber se você pecou, porque eu acho que você respondeu sua mãe outro dia. Então chama o padre, acorda o padre para me confessar.
Olha a consciência dos meninos. Aí Lúcia fala com ele assim: ô Francisco, quando você chegar lá diante de Nosso Senhor, você dá minhas recomendações a ele, Nossa Senhora, e fala com ele de mim, de todo mundo, fala com ele do Papa, fala disso, daquilo. Deu um monte de lista para Francisco. Francisco falou: ô Lúcia, aqui, você manda isso para Jacinta, eu não vou guardar nada, e quando eu encontrar com o Nosso Senhor, eu vou ficar falando nada da cabeça dele, eu só vou fazer companhia para ele. Olha que conversa mais apaixonante. Olha, a mesma consciência que nós temos quando fala: você está para morrer, fala o quê? Misericórdia ou não? Igualzinho, gente, igualzinho, mesma coisa. Você fala assim: fulano está ruim, já está no paliativo. Eu falo: então, se o corpo não tem mais jeito, vamos cuidar da... Então chama o padre, vai confessar, faça a unção do enfermo. Ah, mas ela vai ficar sabendo que ela está ruim. Ué, mas aonde que ela está enganada? Por que a gente não se prepara para as coisas de Deus de verdade? Para viver essas coisas com mais tranquilidade, mais leveza? Pois não é isso que cremos? Pelo menos deveria ser. Bem, e a última aparição do anjo, que foi em outubro, foi a última de 1916, depois Nossa Senhora aparece a 13 de maio, na Cova da Iria, em 1917. Lembram? Essa é mais densa, gente, essa é maravilhosa. Imagina, o anjo chega, olha a cena, carregando o cálice e a hóstia que pingava sangue dentro do cálice. Imagina isso. Aí o anjo deixa no ar o cálice com o sangue gotejando da hóstia no ar, suspenso, e ele prostra no chão com os meninos. Olha, isso aqui é todo o mistério da Trindade, é um mistério eucarístico. Você imagina aquelas crianças vendo uma hóstia pairando no ar com o cálice, e o cálice derramando sangue no cálice, vocês imaginam? Aí ele prostra com os meninos e reza, faz os meninos rezar 3 vezes. Vocês devem saber de cor, eu é que não sei de cor. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Isso as crianças rezaram 3 vezes. Aí ele pegou o corpo, a hóstia, e deu para Lúcia, e pegou o cálice com o sangue e dividiu para Jacinta e Francisco. Então vocês imaginem isso aqui, que a gente, quando eu vejo isso, eu fico vendo que são coisas que a gente precisa pensar, porque o anjo revelou, e os mistérios eucarísticos estão aí, livro, está tudo documentado para que a gente tenha consciência. E hoje a gente precisa repensar diante disso. Qual é a minha atitude diante da igreja quando eu vou comungar? Quando eu vou receber corpo, sangue, alma e divindade de um Deus? O mesmo que me criou, que está atento a mim, que tem desígnio de amor na minha vida, é o mesmo que me alimenta. Como é que eu vou comungar? Qual a preocupação que eu tenho se eu estou com a confissão em dia? Melhor nem falar no assunto, mas eu preciso falar. Nós temos que confessar pelo menos uma vez por mês, não é por ano não, é por mês. Do mesmo jeito que a gente toma banho, tem que tomar banho na alma. E a gente vai comungar despreocupadamente, e a alma não está preparada para poder recebê-lo. Às vezes eu estou em pecado mortal. Isso não é uma brincadeira, é o maior tesouro que nós temos na igreja, Jesus vivo. O dia que a gente acreditar que Ele está vivo no sacrário, igual o anjo colocou aqui, as igrejas não vão caber de gente para ir lá ter 1 minuto com Ele, conversar com Ele. Ele fica lá sozinho, ninguém passa. É a 8ª dor de Nossa Senhora, que Jesus não é visitado. Presta atenção com que roupa eu entro na igreja, qual que é a postura minha diante de Jesus, como é que eu comungo e o que eu faço quando eu recebo a Eucaristia. Às vezes o pessoal comunga e sai andando, esquece uma coisa que se chama
Ação de graças. É importantíssimo, depois que você recebeu Jesus vivo, dizer pelo menos muito obrigado por vir aqui em mim, nessa imundície que sou, para vir aqui para poder me transformar. Como é que nós vamos entender isso? Como é que Jesus vai conseguir ter desígnio de misericórdia, de amor por nós, se a gente não faz a nossa parte? Como é que a gente não levanta o passo em direção a que Ele nos propõe, que é a eternidade? A gente não toma uma atitude, a gente corre atrás das coisas perecíveis do mundo, mas não trabalhamos para aquilo que é infinito e com valor incalculável. Quando Deus está cuidando da nossa alma, nós somos corpo e alma. Cuidamos muito do corpo, mas a alma fica bem a desejar. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual, porque a realidade espiritual, ela é real. Pode imaginar quantos anjos devem estar por aqui? Deve ser uma coisa louca. Nós não prestamos atenção nessas coisas. Nós precisamos começar a prestar atenção que eu não posso ir à Eucaristia de qualquer forma. A gente, como ministro, está passando, o povo está sentado, eu fico parado na frente do povo, porque eu sou muito chato, fico de pé, porque eu estou diante de Deus vivo. O povo continua sentado olhando o celular, mexendo as chicletes. É de chorar, com tanta indiferença com que Jesus é tratado, que a gente acha que está recebendo um pão. Se vocês lerem, as mãos dos sacerdotes, elas são abençoadas. Eles foram preparados para tocar. Quando eles elevam a hóstia, os anjos ajudam eles a segurarem. Eles seguram os braços dos sacerdotes, é que a gente não vê. E nós entramos numa fila de comunhão, como se estivesse com todo mundo indo. Estou indo também ganhar um brinde. É Jesus, é corpo, sangue, alma e divindade. É preciso se preparar, é o encontro mais sério da nossa vida. É o Senhor absoluto da nossa vida. Olha o que o anjo ficou prostrado. Ele mostrou o cálice e a hóstia pingando sangue, e que veio nos alimentar. E nós vamos sem menor preparo. Isso é gravíssimo. Nós não podemos brincar com isso. Se a gente não tiver com a vida em dia, não comunga. Não comungue. Vá até um sacerdote, faça o banho da sua alma, para depois receber Jesus. Não é uma brincadeira a nossa vida espiritual. Não é porque todo mundo está comungando que eu entro na fila. E existe roupa para tudo nesse mundo. Existe roupa para você estar no hospital trabalhando. Ano retrasado, chegou uma residente com roupinha de jogadora de tênis. Linda, a roupa de jogadora de tênis é linda. Não para trabalhar no hospital. Falei, querida, a roupa é essa aqui, ó, de bloco cirúrgico. Porque já que não trouxe uma roupa adequada, é essa. Tem roupa para cada lugar. Tem roupa para o hospital, tem roupa para o boteco, tem roupa para a igreja, tem roupa para cada lugar. Mas eu não vou para a igreja com a roupa que eu vou receber o corpo de Deus. Prestem atenção nos nossos atos. Prestem atenção como é que eu entro numa igreja. Não estou entrando dentro de um shopping center. Prestem atenção. Se o anjo se prostrou, olha como nós estamos caminhando na fila da Eucaristia para receber Deus vivo. Então, essa realidade está aí para nós, foi revelada. Isso foi revelado em 1916, foi ontem, né? Bem pouquinho, por isso que muita gente não sabe, né? Porque é recente. 1916 isso foi revelado. O anjo veio, revelou isso para os meninos e preparou os meninos, colocou os meninos dentro desse mistério da Santíssima Trindade e no mistério eucarístico. Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. E eu espero que vocês ensinem os filhos de vocês que a gente reza a oração do anjo, não é na hora de dormir não. Porque na hora de dormir o menino já está dormindo, o anjo pode até dormir. Mas não é assim? Não, doutora, a gente reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, a oração do anjo. Na hora de dormir, gente, reza na hora de dormir, mas antes do menino pôr o pé no chão, que é um santo, a gente já reza a oração do anjo da guarda. Porque a gente não presta atenção na oração. A gente faz tudo muito depressa. Então a oração é assim: Santo anjo, ok? E é do Senhor. Ele é de quem? Ele é de Deus. Os anjos pertencem a Jesus. E Ele deu o anjo para todos aqueles que Ele cuida e ama para o projeto de salvação.
Se Ele permaneceu conosco para a Eucaristia, para já não se perder, Ele ainda põe um anjo do nosso lado para nos conduzir. Então a primeira frase que você falou é: Santo anjo, meu zeloso, zeloso guardador. Ele está por sua conta, Ele toma conta de você. Ele não tem um minuto de sossego. Ele cuida de você. Se a ti me confiou a piedade, Deus confiou a minha vida a você. Ó, a responsabilidade desse coitado. Presta atenção no trabalho que alguns anjos têm, mais do que o normal. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre. E é verdade que a gente fala isso? Me conduza, me ilumina, me coloca no caminho certo. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se eu não estiver entendendo o que eu estou falando, bate na minha cara, fala: aqui, filó, para cá, para a direita ou para a esquerda, fala. Me coloca no caminho de Deus, não me deixa me perder, porque o caminho de Deus é estreito. Não é fácil imitar Jesus, não é fácil seguir os passos de Jesus, não é fácil ficar no caminho dele todos os dias. Não é brincadeira ter a disciplina de oração, porque tudo isso é graça de Deus. Nós não conseguimos nenhum progresso espiritual sem a graça de Deus, nosso Senhor. Não conseguimos nada, não somos capazes de absolutamente nada. Eu posso querer, mas se eu não pedir, se Deus não me... Porque a nossa vida é o encontro da liberdade com a graça. Então eu falo: Jesus só me dá isso, aí Ele concede, espiritualmente falando. Jesus só me dá isso, e Ele concede. Mas Deus Pai fala que a gente não pede bens espirituais e que a gente não sofre por não ter as graças espirituais, que a nossa grande preocupação é somente os bens materiais. E a gente leva o que mesmo? Nada. Mas nada é nada. Só que a gente não tem essa consciência, não. A gente fala isso aqui, repete, mas não tem consciência de nada disso. É real. É real. Quem dera Deus nos desse a graça de morrer como São José. É difícil, porque ele morreu na companhia de Jesus e Maria, não é? Foi assim que São José morreu, na companhia de Jesus e Maria. Isso para nós é difícil. Mas que a gente tivesse a graça de morrer na companhia pelo menos do nosso anjo da guarda, que ele estivesse conosco, segurando nossa mão e falando: não tenhais medo, você é filho amado, seu pai te espera, ele está te esperando. Tem uma festa lá, porque você vai chegar. Deus permita. Deus permita, como uma criança que um dia lá no hospital, quando eu passei perto dela, ela falou comigo assim: tia Filó, você viu quem chegou? Eu olhei para o CTI, quem chegou, gente? Ninguém, né? Eu falei: não, bem, quem chegou? Ele falou: aqui está cheio de anjos, você está vendo? Claro que não. Era uma criança oncológica. Aí eu fiquei do lado dela e falei com o pessoal: traz o carrinho de parada, porque ele vai morrer agora. Que é isso, Filó? Os anjos já chegaram. Falei: nós vamos perder, porque os anjos já chegaram. E é claro que nos anjos levaram, né? Para ele foi melhor, incomparavelmente. Mas é ter essa coragem. Imagina a pureza de uma criança dessa para poder falar comigo: você viu quem está aqui? Os anjos estão aqui nos acompanhando para poder, porque eles têm que devolver. A missão deles encerra quando eles não entregarem a Jesus. Falar: entregue, essa vida não se perdeu, porque eu lutei bravamente para ajudá-lo a permanecer no caminho de Deus. Então nós somos muito premiados, muito presenteados. Deus cuida demais de nós. Precisamos pedir a Ele a graça de abrir os olhos para ver, estar atento com o nosso ouvido para ouvir. Mas não adianta ter os olhos para ver, o ouvido para ouvir, se eu não tenho um coração que obedece. Então a gente precisa pedir a Deus todos os dias: abra meus olhos para ver a vossa santíssima vontade, abra meu ouvido para que eu escute, e me dê um coração disposto a obedecer. Que eu possa acreditar, Senhor, que tudo o Senhor escuta, a cada súplica, a cada angústia do meu coração. O Senhor está atento, e que o Senhor tem um desígnio muito maior do que eu ousei sonhar. Então, que a gente se permita deixar Deus fazer na nossa vida aquele projeto que ainda não conseguiu ser realizado. Às vezes a gente está batendo em teclas que estão nos levando a sofrimento, a angústia, porque tudo de Deus tem que gerar o quê?
Se as coisas de Deus não gerar paz, o caminho está errado, não é dele. Tudo de Deus tem que ter paz. Tudo de Deus tem que deixar seu coração tranquilo e suave. Se tem alguma coisa agitando o seu coração, não pertence a Deus nosso Senhor. Então nós vamos aprender hoje a colocar tudo diante do nosso anjo. Até nossas lágrimas, né? Para que chorar? A gente coloca isso tudo diante de Deus. Chora diante do anjo, fala com ele, você pode levar as minhas lágrimas. Coloca a vida em aberto. Coloca, rasga-se diante dele. E fala, eu nem sabia que o Senhor tinha um desígnio tão maravilhoso para a minha vida. Não me deixe colocar obstáculos ao seu desejo, mas me dê um espírito dócil. Ajuda, peça meu anjo da guarda que me ajude a ser dócil, para que o Senhor faça na minha vida aquele projeto que um dia o Senhor sonhou, para que a gente possa realizar a vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana, é perfeita, é maravilhosa e é aquela que vai te fazer feliz. Porque às vezes a gente não está feliz porque nós estamos no caminho contrário. Vamos pedir ao Senhor, agradecer a Ele, né? Obrigado por ter nos dado um anjo da guarda, que eu nem sabia que era tão importante. Obrigado por tantas revelações que o Senhor me trouxe pelo anjo de Portugal. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor coloca na minha vida e que eu não percebo. Ao anjo que cuida de mim, que tira tanta coisa do meu caminho, que sofre por mim e eu não estava nem sabendo. Aprendam a ter gratidão por tanto que a gente recebe. Às vezes a gente não tem por aquilo que a gente queria, mas a gente precisa agradecer pelo que temos. E se a gente fizer a lista de tudo que Deus nos dá, é muito mais do que a gente precisa. Se vocês começarem a notar tudo que a gente ganha, falta pouco, é muito pouco que a gente não tem. Então vamos tomar hoje essa consciência, né? Abrir a nossa consciência. Primeiro, de sermos filhos amados. Guardem isso. Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. Ponto. Eu sou um sonho de amor. Segundo, Ele tem um projeto para a minha vida e que a partir de hoje eu não vou colocar obstáculo para que Ele cumpra. E Ele me permite ser alimentada, cuidada, sonhar. Ele mandou um guardião dele somente para mim. Ele me alimenta, Ele me sustenta para que eu volte para casa. Porque a minha vida é preciosa para Deus. Então louvado seja aquele que nos permite estar aqui num dia desse e relembrar todas as maravilhas que Deus faz para todos nós. Vamos terminar rezando a oração do anjo da guarda. Santo anjo, meu zeloso, se a ti sempre. Amém. Mas eu quero colocar alguma coisa para nós, né? Mais pertinho de nós, né? E todas as leituras de domingo tem um ensinamento que é sobre a oração. Oração é um dom precioso demais de Deus para nós. É um bem extraordinário. É extraordinário poder falar com Deus. Vocês não acham isso assim, acima da média da compreensão? Não, eu fico simplesmente impressionada com isso. Eu posso falar com meu Pai. Catarina de Siena viu ele com o universo nas mãos. Você imagina, eu posso falar com aquele que é o dono do universo e ele é meu Pai. Isso é simplesmente extraordinário. Então nós precisamos de aprender algumas coisas, tirar alguns medos, alguns preconceitos. Nós vimos a semana passada que Nossa Senhora nos ensinava que a oração tem que ser simples, tem que ser humilde, temos que ter fé e tem mais uma coisa. O que a gente aprendeu aqui quando Jesus fala com os discípulos? Vocês precisam aprender a rezar sempre. Sempre, mesmo que a situação da viúva era impossível de ser resolvida. Aprender a rezar sempre, com persistência. Oração é a nossa resistência em manter, em estar ali, em acreditar que a última palavra é do amor. Oração é essa resistência. Nós temos que nos manter, ele não desistir de falar com o Pai.
Então, tem uma última palavrinha, então nós sabemos que precisamos de simplicidade, eu preciso de humildade, eu preciso de fé, mas o que mais que eu preciso de ter? Preste atenção. Quando você encontra com uma pessoa que é sua amiga, uma pessoa querida, você conversa com ela como se tivesse terminado o assunto, parece que é uma continuidade de assunto, não é? Você tem uma liberdade de falar, você continua a conversa, você não fica escolhendo palavras, não é? Você simplesmente fala, sem medo de ser julgada, sem medo de ser... Quando a pessoa não é muito íntima, né? Você não sabe, você não confia direito, você não sabe o que você fala, você mede as palavras, melhor ficar calada, o que eu faço? A nossa oração com Deus tem que ser de intimidade, porque eu preciso de liberdade. É a quarta palavra. É a simplicidade, a humildade, a fé e a liberdade, porque eu sou filho. Eu sou filha de Deus. Então eu tenho que ter liberdade de falar para o meu pai tudo. Eu não preciso esconder nada. Eu posso continuar com ele a partir de onde eu parei ontem. E eu não preciso ter hora para falar com ele. Posso falar com ele várias vezes ao dia. É essa liberdade de falar com ele de um jeito simples, sem precisar de escolher as palavras, sem precisar de estar com um traje perfeito, sem precisar de estar... Eu sei que ele é o Senhor absoluto de tudo, mas ele é meu Pai. Então, se eu estou triste ou se eu estou alegre, eu posso contar para ele. Eu posso falar com ele, você ouviu aquele negócio? Ele sabe por quê. É essa liberdade de transitar, de quando a gente chegar diante dele, não falar, ó Deus, fala, meu Pai. Isso muda a história. Como disse Jesus, Jesus nos ensinou qual palavrinha? Qual que é a palavrinha para dirigir ao Pai? Abá, Paizinho, Paizinho. Então, mas quem sou eu para chegar diante dele? Eu sei que eu sou criatura, que eu não tenho nenhum mérito, mas foi ele que me escolheu, não é assim? Me criou, me ama. Toda essa nossa relação com ele tem que estar baseada numa palavra. Nós temos que acreditar num amor incondicional. Nós temos que ter certeza que eu tenho um Pai que vela por mim, que não dorme, que o olhar dele nesse momento é exclusivo para cada filho, que somente ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. É preciso que vocês acreditem nesse amor, é preciso trabalhar por esse amor, para que vocês possam transitar com ele nessa intimidade. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter hora, porque tem gente que só sabe rezar ou de manhã ou de noite, não consegue rezar durante o dia ou em outro horário. A gente não pode ser engessado com as coisas de Deus. Essa liberdade de filho. Preciso falar um negócio com o senhor? Eu preciso falar, mas eu não estou na igreja, eu não estou num lugar sagrado, mas ele está dentro de mim, ele habita em mim. Então eu posso voltar para dentro de mim, porque a verdade me espera lá dentro de Santo Agostinho, e eu posso parar, fechar os olhos e falar, me ajuda aqui agora. Eu posso aprender como aquilo que Jesus disse, orar o dia inteiro, ora sempre. Filó, mas eu não posso ficar de joelho o dia inteiro, nem eu. Mas eu preciso aprender uma coisa com Nossa Senhora. Nossa Senhora, enquanto trabalhava, fazendo tudo que ela tinha que fazer, ela continuava pendente de Deus. Então me ajuda, presta atenção vamos trazer isso para uma vida assim mais perto de nós. Quando você tem alguém que você ama profundamente, seja seu filho, seu marido, sua mulher, alguém que você ama, durante o dia trabalhando, várias coisas você está fazendo, se você se lembra dessa pessoa, seu coração se enche de alegria, ok? Então, quando a gente estiver trabalhando, volte o seu olhar, o seu coração para aquele que te ama, que a gente ainda não ama, mas ele nos ama. A gente ainda não ama como ele nos ama, não é? Não é? Estamos ainda a caminho, né? Por isso que ele fala, amarás, né? Jesus tem esse cuidado, que ele sabe que um dia a gente vai conseguir chegar lá. Mas a gente se lembra dele, então aprenda a voltar o seu olhar para ele, o seu coração para ele, fala, me ajuda aqui agora, me ilumina nessa decisão, caminha comigo até ali. Aprenda a fazer isso, e você vai entender como é que você vai fazer tudo com um sabor diferente, por causa da presença dele, que você tomou consciência que ele está ali, porque ele está, ele não abandona, mesmo que a gente não tenha consciência disso.
Então aprenda a conversar com Ele em intimidade. Deus quer muito mais intimidade com você do que você com Ele. Então aprenda a falar isso. Fala, Senhor, eu gostaria de fazer igual Catarina de Siena, que fala que tinha criado para ela um aposento, como se fosse um sacrário que ela levava para as viagens para poder rezar. Então aprender a rezar internamente. O que é que eu criei? Eu criei um espaço em mim que eu posso rezar em qualquer ambiente que eu estiver, não é assim? Aprender a rezar, voltar para dentro de nós. É claro que a gente precisa de horários fixos, sim, para as grandes orações, né? Para a gente poder aprender a fazer um diálogo com o Pai, a parar para ouvir, a se alimentar da palavra, porque Deus vai atraindo. Vocês observam que quando Deus atrai, Ele te atrai para rezar, que Ele vai enchendo o nosso coração, a nossa alma fica iluminada. Sabe por quê? Porque para a gente rezar eu preciso de uma palavra. Vocês sabem qual é? Preciso de desejar Deus. O cristianismo é a oração, é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus. Quando a gente deseja Ele e reza com todo o nosso coração, a nossa alma é iluminada. Por isso você olha para alguma pessoa e fala, essa pessoa tem uma luz, que não é dela. Porque a luz não é nossa, a gente reflete a luz, ok? Mas não tem, a luz não é própria. Então, vocês imaginem, então você passa a ter uma luz, por isso que a oração é a luz da alma. Assim como a luz ilumina os olhos, nos permite enxergar, a oração ilumina a sua alma, por causa dele que nos atrai. Quando a gente não deseja, a nossa oração para Deus é como se a gente fosse mudo, Ele não escuta a voz. Olha que coisa maravilhosa. Quando eu rezo, Ele fala em Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É porque eu preciso desejá-lo. Falar, Pai, eu preciso falar com o Senhor. Muitas vezes você pode chegar perto dele e falar, eu vim cá só chorar. Só ele sabe por que você está chorando. Ou muitas vezes você vai chegar perto dele e falar com ele, hoje eu vim cá só porque eu quero colo. Vocês já pediram colo a Deus Pai? Não é Jesus não, a Deus Pai. Já pediram? Peça, é extraordinário. Fala com ele, hoje eu quero dormir no seu colo de Pai. Vocês vão ver que sono extraordinário. Fala com ele, eu sou sua filha, eu sou seu filho, eu quero o seu colo. Hoje eu estou me sentindo desprotegida, hoje eu estou me sentindo sozinha, hoje eu estou, seja lá o que vocês estiverem sentindo, conta para ele. E vocês verão acontecer, porque o nosso Deus é vivo. E o olhar dele está sobre você, e o ouvido dele atento a te escutar. Por isso que a oração é tão extraordinária, eu fico enlouquecida com a oração. É algo assim, sabe quando você mora fora de casa? Eu tive essa experiência quando eu vim para cá, né? Lá com meus 17. E que eu sentia vontade de sair para casa, olha que a época era dura, né? Há tantos anos atrás, a gente não podia, não tinha telefone fácil não. Celular não tinha não. Podia ligar para casa uma vez por semana. Mas era uma forma de poder, quando eu estou com saudade, eu falar com o meu Pai. A oração foi o que Ele nos deixou para falar. Ó, que vocês estiverem com saudade de mim, vocês me ligam, fala comigo. E a gente pode falar o dia inteiro? Podemos falar o dia inteiro. Não procure palavras que já estejam como se tivesse um texto pronto. É diferente de rezar o rosário. É diferente de rezar um Pai Nosso, um credo, um glória, é diferente. E isso é um tipo de oração que nós podemos rezar juntos. E o poder do rosário, já falei com vocês, é algo, como diz Nossa Senhora, mais potente que uma bomba atômica. Mas estou falando é quando você fala do seu coração para o coração dele. Muitas vezes nós podemos chegar perto dele e falar assim, está tão duro, meu filho, está difícil. É assim mesmo? Me dá graça. Me ajuda a entender o que o Senhor está querendo me explicar, que eu não estou vendo. É a conversa de filho com o pai. Aqui, o caminho é esse mesmo, está certo? Eu não estou entendendo esse momento, está tão difícil. Fala com ele, está tão difícil viver a vossa vontade. Está tão difícil, eu não consigo compreender. Mas se o Senhor que eu confio, como o Senhor é meu Pai, e falou que é isso que é para fazer, eu creio, mas me dá força, me dá graça, me dá as graças que eu preciso para cumprir a vossa vontade, que eu sei que ela é perfeita.
Me ajuda a ser um filho que é grato por ter sido adotado por Ti. Isso é extraordinário. Por Jesus ter nos dado o direito de ser filho, filha de Deus, e ter uma vida que será eterna, e a gente não consegue compreender. É tão grande o que Ele tem para nós, que eu falo, fala com Ele, é tão grande o que o Senhor tem para mim, que quem sou eu para compreender? Sou uma criança, mal tomo leitinho, não consigo ainda comida sólida, meu Deus, não consigo, é tão grande tudo, é tão grande. E Jesus nos devolveu, nos deu o direito de ser seu filho, sua filha. Então me ajuda a viver uma vida que seja digna de filho do Altíssimo. Então me ajuda a lembrar que eu tenho um Pai, que eu posso rezar várias vezes ao dia, que eu não tenho hora marcada, que o Senhor está disponível para mim, que eu posso também, que eu devo ter os meus horários para que eu possa te ouvir. Me ajuda a treinar o meu ouvido para vos ouvir. Me ajuda a silenciar. Me ajuda a ir lá no fundo da minha alma, onde está o silêncio profundo, e falar com o Espírito Santo. Alma de minha alma. Isso é extraordinário, temos que aprender a rezar. Nós temos que aprender a estar e saber que isso é real, não é ilusão. Isso é que me encanta. Eu posso falar e saber que eu sou ouvida e que Deus vai fazer. Ele vai interceder pelo filho dele. Isso é maravilhoso, gente. A oração, ela não tem preço, isso é um presente que Deus nos deixou. Mas nós temos que ter coragem e não desistir. A primeira oração, primeira leitura de domingo, é lindo, que é a leitura de Moisés. Quando o povo estava em guerra contra os amalecitas, contra Amaleque. Então, para poder ganhar a luta, Moisés começou a rezar com as mãos estendidas, pré-figuração do Cristo, né? Aí puseram uma pedra para ele sentar. Os braços foram pesando. Quando o braço de Moisés caía, o povo perdia. Levantava o braço de Moisés, o povo ganhava. O que é isso para nós? O que é isso para nós? Vocês não viram nenhuma relação nisso para você? Não viu? Nenhuma relação? De verdade. Não entenderam isso para a nossa vida hoje? Não? Então, todas as vezes que nós conseguirmos rezar, e estivermos com as mãos levantadas, nós vamos vencer todas as batalhas da nossa vida. Então, a preguiça, o desânimo, a poltroninha, né? Luta, sair da poltroninha para rezar, luta. Todas as trevas, todas as batalhas que vocês tiverem que vencer, vocês vencerão, enquanto estiverem com as mãos estendidas. Mas se cair o desânimo, a preguiça, a tristeza, vocês vão sendo levadas para baixo, vão perdendo tudo. É preciso então que a gente esteja com as mãos para cima. Então por isso que a gente reza junto, porque a gente sempre precisa de mais alguém que reze conosco. Quantas vezes você precisa, quando você não consegue mais rezar, está numa situação que você não é capaz mais, sempre tem um amigo, tem alguém que reza conosco e reza por nós. Isso é extraordinário. É isso, a comunidade junto. Quando Pedro foi preso, estava preso, o que a comunidade fez? Orou incessantemente, até Deus mandar o anjo lá dentro. Ele achou que estava sonhando e tirou ele da cadeia, soltou tudo, mandou ele vestir a roupa, veste a roupa, calça a sandália, cinge os cinhos, vamos embora, Pedro. Tirou as correntes dele e foi abrindo as portas da prisão, e os guardas parados lá, foram abrindo as portas da prisão, saíram com Pedro. Pedro descobriu isso lá na rua, depois de passar por todos os portões. Então, os discípulos nos mostraram, Jesus, que é o nosso modelo de oração, nos mostrou que tudo que ele foi fazer, ele foi rezar primeiro. Quando Jesus foi assumir a vida pública, ele rezou 40 dias e 40 noites, fez jejum. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou a noite inteira em oração. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro rezou.
Então, se ele rezou antes de tudo que ele foi fazer, imagina nós. A gente precisa aprender dele. Nossa Senhora, quando o anjo Gabriel chegou para falar com ela, dar o anúncio, ela estava rezando. Então nós precisamos de aprender com eles que em tudo primeiro a gente reza. Primeiro eu vou perguntar para o meu pai se eu posso fazer isso ou não. Primeiro eu vou pedir uma opinião ao meu pai. Eu compro isso ou não? Eu caso ou não? Eu vou ali ou não? Pergunta, só que me ama, que me conhece, está certo ou não? Eu queria investir nisso, eu queria fazer outra coisa, conta para ele, queria mudar de cidade, apartamento, pergunta. Tudo. Filho, mas eu tenho que perguntar tudo, tudo. Porque a gente tem que ser dependente dele como o ar que a gente respira. E nós não temos capacidade de decidir nada, porque sem mim, nada. A gente tem que entender isso. O dia que a gente entende isso, gente, isso é maravilhoso. Porque você vai conversar com ele e fala, como eu não posso confiar em mim, porque eu não sei nada, não dou conta de nada, o Senhor me ajuda. Me ajuda, me dá o caminho. Alguém ontem me perguntava no grupo de oração, como é que eu sei entre duas opções o que é de Deus? Uai, se você entregou, o que for dele, as portas se abrirão. O que não for dele, trava. É assim que a gente conversa com ele de forma simples, que você consiga entender. Quando eu tinha que perguntar alguma coisa para ele, eu falava assim, Jesus, estou pensando em fazer tal coisa. Vê se o senhor está de acordo. Vou ligar para tal pessoa. Ele tem meu telefone, eu tenho dele, e ele tem o meu. Se o senhor estiver de acordo que ele vai me ajudar, eu vou ligar, ele vai atender. Se não, não. Eu vou entender que o senhor não concordou. Quando a pessoa atende, eu falo, ganhei, né, querido? Tenho certeza que você vai me dar. É assim, porque tem que ser uma linguagem que eu consiga traduzir o que Deus está querendo falar, porque a gente não consegue entender tudo, né? Eu falo com ele, se o senhor estiver de acordo. Então é essa liberdade de filho. Fala, Jesus, me ensina, o senhor andou em relação ao seu pai igual um girassol, o senhor girava em relação ao pai. Tudo só fazia para o pai, me ajuda. Me ajuda a ser filho, o senhor é filho de Deus. Me ajuda a ser filho. Me ajuda a ter essa disposição em rezar. Me ajuda a começar a chamar Deus antes de eu rezar, para Ele poder me preparando o meu coração, me ajudando a desejá-lo. Me ajuda, a gente reza antes, para poder rezar. Começa a chamá-lo, fala que eu estou querendo rezar, para que Ele vá colocando o nosso coração disposto. Que a gente tem que entender que muitas vezes o nosso coração é terra seca, sem água. É sério. Muita gente, a gente não consegue rezar. Muitas vezes a gente não consegue expressar o que a gente está querendo. E a gente precisa falar com Deus com muita clareza sobre tudo. Não omita nada, não esconda nada. Fala com Ele com simplicidade, com clareza. Eu preciso disso, igual a Nossa Senhora falou, não tem vinho. Fala com Ele que precisa. Toda a gente conversa com clareza. Fala com Ele, eu tenho que falar com clareza, porque eu sou mais limitada, né, Senhor? Não consigo entender tudo. As coisas do Senhor são grandiosas demais. E assim como Paulo falou para Timóteo, não desista, não desanime. Mas Filó, estou rezando, tem tempo, continue em oração. Continue pedindo, continue falando com Ele. Porque Deus não esquece, mas tem hora que a gente acha que Ele esqueceu. Você fala com ele, o senhor está me vendo aqui? Deixa eu fazer um sinal para o senhor. Está me enxergando? Deus não esquece de nós. O amor dele é uma coisa que eu acho que é absolutamente extraordinária. Mas fala com Ele. Não deixe de colocar aquilo que está dentro do seu coração. Fala, Senhor, é tão difícil não desistir. A gente que nós somos um pequeno resto de cristão. Nós estamos inseridos num mundo absolutamente ateu. Como é difícil, Senhor, ser cristão. Como é difícil se posicionar. Não é fácil não, é luta mesmo. Por isso eu tenho que rezar muito para dar conta. Por isso eu tenho que manter os braços erguidos, porque senão nós não vamos dar conta. Eu falava com uma adolescente no meu consultório de 12 anos. Querida, você é cristã. Sua família é cristã. Mas nós estamos inseridos no mundo pagão. Suas amigas, 99% são pagãs. Você vai escutar muita coisa que não é o que nós, que cremos em Jesus, vamos fazer. Então tem que ter coragem de dizer não. É fácil? Não. Mas nós temos que de verdade nos entregar a Ele.
falar, é por ti, porque ninguém pode merecer o nosso amor como Ele. Então, quando eu me entrego a Ele, e que eu aprendo que relacionar com Ele é algo sem preço, eu vou fazer somente aquilo que Ele me orienta a fazer. Ele é a única pessoa que ninguém merece, mas Ele em especial não merece ser magoado, ofendido, traído. Não podemos ser infiéis a Ele. Então, está saindo aí um novo estudo do Santo Sudário, se alguém tem oportunidade de ver. O Santo Sudário revela que Jesus sofreu. Todas as feridas dele, contadas, estão dando mais de 760 feridas no corpo. Reveladas pelo Santo Sudário, tem um cientista estudando. Ele já está rodando na internet. Aonde que ele foi todo machucado e cortado, inclusive na área genital. Nada, não há uma parte do corpo dele que ele não sofreu. E mostrou que a coroa de espinhos, na verdade, não foi aquilo que a gente pensa, mas foi um capacete de espinhos. E só na cabeça dele tem 50 buracos. E que humanamente ele não daria conta de ficar em pé quando Pilatos falou, eis o homem. E esse cientista diz, fiquei tão emocionada quando eu vi tudo isso e disse, somente o amor por nós fez com que ele ficasse de pé. Deus Pai fala por uma mística, a única coisa que prendeu Jesus na cruz foi o amor por vocês. É algo extraordinário, é algo que a gente fica sem palavras. Como alguém pôde nos amar dessa forma. Essas coisas para que a gente possa pensar que Ele deixou na nossa mão uma arma, que é a oração. Porque Ele nos ama, então Ele quer comunicar conosco, Ele quer fazer com que a gente aprenda o caminho, com que a gente possa fazer o melhor, porque Ele nos ama, Ele quer nos ver felizes. Deus quer nos mostrar o melhor. Essa arma é rezar. Mas assim como os discípulos, nós podemos chegar diante dele e falar, Jesus, me ensina a rezar? Eu não sei. Me ensina. Assim como ensinou os discípulos, me dá um coração de filho, me ajuda a falar Abá. Me ajuda a me entregar ao Pai. Me ajuda a não ter medo de lutar aqui. Me ajuda a não ter medo de me assumir cristã, mesmo que isso me leve à morte. Que eu não tenha medo de assumir que creio em Ti. Que eu não tenha medo de assumir que a morte não tem a última palavra. Que tudo que eu creio não está à vista aos olhos do mundo. Que tudo aquilo que eu creio não é o que o mundo valoriza, mas é aquilo que o Senhor veio nos ensinar. Me ajuda a crer. Me ajuda a rezar. Me ajuda a Te desejar como meu bem maior, como meu grande amor, como a razão e a paixão por que eu vivo. Me ajuda a ter isso como princípio, um propósito de vida, Te amar até o fim. Mesmo assim eu não conseguiria amar nenhuma gota daquilo que o Senhor conseguiu me amar. Pensem nessas coisas. Não vamos desistir da oração. Permaneçam. Persistam na verdade que Deus revelou. Porque o mundo vai tentar ensinar tanta coisa errada para nós. Vai tentar te seduzir, vai tentar te roubar. Resista. Resista. Quando tiver difícil, reze mais. Tiver triste, reze mais. Jesus, quando falou, tiver triste, reze, Ele mandou chorar. Ele falou, reza. Quando tiver alegre, canta. Está difícil, reza mais. Fala com Ele, está duro, amigo. Me dá a sua força. Dai ao vosso servo a vossa força. É isso que a gente pede a Ele. Saber que Ele é companheiro de caminho. Ele é o meu companheiro, Ele é o meu amigo. Isso é uma coisa para mim que me deixa tão atordoada. Saber que aquele que é o meu Deus me permite chamá-lo de meu amigo. Ainda me alimenta todos os dias. É muito, né? É muito. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós. Que a gente não desista. Mesmo quando a gente não consegue entender. Mesmo quando ela ficou de pé diante da cruz, vendo tudo que Jesus passou, sem ter noção do que queria vir, ela permaneceu de pé, rezando, entregando ao Pai. E mesmo no nosso momento mais difícil, quando você não conseguir compreender nada, apenas confie.
Continue entregando, continue rezando, fala, não entendo nada, não estou vendo nada, mas eu creio, eu confio no Senhor e sei que a última palavra da nossa vida só pode ser amor. Não fomos criados para a dor, mas para o amor. Então me ajuda, me fortalece, me dá alegria, coragem e me traz no coração o desejo de estar sempre perto do Senhor. E isso chama-se oração. Que Nossa Senhora nos conceda essa graça de rezar como ela e sermos sempre pendentes do nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Evangelho de domingo, Lucas. Quero comentar uma frase. Um versículo quando Jesus diz assim, Lucas capítulo 12, versículo 52, quando Jesus diz, pensais que vim trazer a paz na terra? Não vos digo, mas a divisão. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra, às vezes a gente fica assustado, né? Como é que Jesus quer trazer o conflito, a divisão, a diversidade? Na verdade, quando nós todos aqui somos convidados para ser seguidores, ser discípulos dele, Jesus quer, na verdade, que nós tenhamos uma vida plena, uma vida assumida, um compromisso, uma vida consciente. Não podemos viver por viver. Temos que saber o que estamos fazendo. Então, até que a gente amadureça, porque nossa caminhada de fé, não existe caminhada de fé que não tenha uma pergunta, que não tenha uma dúvida, até que a gente consiga amadurecer para aí se comprometer. Tem um caminho. Até que eu me posicione diante de alguém nas minhas posturas, tem que ter uma posição interna. Então eu quero falar dos conflitos que nós vamos viver na alma. É isso. Hoje eu quero falar não dos conflitos que a gente vai enfrentar quando a gente tiver que assumir que cremos em Deus, mas do processo que acontece dentro da nossa alma. A partir do momento que eu olho para Jesus e me enamoro dele, o que vai acontecer em mim? Está escrito na carta de São Paulo a Tito, no capítulo 2, que Deus, por graça de Deus, por profunda graça, Ele mandou Jesus no mundo, para que Ele nos ensine a viver. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Ele vai nos ensinar a viver. Porque ser cristão não é fazer um grupo de pessoas que vivem assim ou assado. Não é isso que é ser cristão. Ser cristão é fazer com que Jesus viva em mim. E como é que seria a minha vida, Ele vivendo a minha vida hoje? O desafio é grande, é muito grande. Mas é possível. É um caminho, porque isso não é de um dia para o outro, não é no estalar de dedos. Porque ser transformado por Ele, primeira coisa que exige de nós é permissão. Em Apocalipse está escrito assim, eis que estou à porta e bato. E se você abrir, eu entro. E é lindo, porque Deus entra pelas portas que a gente abre. Quais as portas que nós temos para Deus abrir? A gente acha que a porta é só do coração, não é? Mas eu queria falar com vocês que a gente tem 5 sentidos para que Deus entre e que Ele possa trabalhar. E que, infelizmente, nós estamos numa sociedade que nós estamos atrofiando alguns sentidos. Os únicos sentidos que estão existindo é ver e ouvir. Estamos esquecendo de tocar, estamos esquecendo de cheirar, estamos esquecendo de saborear. O mundo tem uma pressa, que como com pressa é tudo food, né? Tudo fast, né? Tudo rápido. A gente não saboreia, então a gente nem saboreia Deus. Então, eu quero colocar vocês com todas as passagens da Bíblia que vocês conhecem, onde a gente vai trabalhar os 5 sentidos, onde Deus trabalha em nós, os nossos 5 sentidos, para ver o que a gente está precisando trabalhar em nós. Esses conflitos, né? É os conflitos que vai gerar a partir do momento que fala, eu creio. Mas é belíssimo isso, né? Acreditar nisso, ter certeza de um Deus que nos acompanha. Então, esses 5 sentidos são portas de entrada. Deus, onde que Deus encontra conosco? No banal, no cotidiano, em toda hora, na minha rotina, ali mesmo. Porque onde você pensa que Deus não vai estar, é ali que Ele está. É ali que Ele vem nos visitar, é ali que Ele vem nos mostrar, é ali que Ele vem abrir os nossos olhos, nos fazer ouvir, nos fazer tocar. É assim que Ele faz. É simples assim. Mas se a gente não estiver atento, não é? A gente tem que estar ligado. Nós estamos vivendo um outro século, gente, século 21. E como diz um grande filósofo, o século passado foi o século das doenças.
Só bactéria, muitas doenças infecciosas, e é uma verdade. Mas com o crescimento dos antibióticos e das vacinas, podem observar que as doenças bacterianas reduziram demais. E esse século é o século da doença, do ponto de vista das patologias, neuronal. Só depressão, só distúrbio bipolar, só menino hiperativo. Comece a observar. O que o mundo está nos dizendo? Nós nunca vivemos um mundo onde nós estamos sob os excessos, não é? Excesso de informação, tudo é excesso. Tudo é excesso. Nós somos pressionados, tudo é excesso. Não há um momento onde o ser humano consiga ter lentidão, pensar, respirar, inalar Deus, exalar Deus. Esquecemos isso. E se as pessoas não tiverem tempo de repensar isso, eu tenho a impressão que a loucura está mais próxima do que a gente imagina. Precisamos de achar um outro sentido na vida. Precisamos ter uma vida com sentido e estamos ficando sem ela. Então eu quero comentar primeiro sobre a visão. Quando lembrar para vocês, lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Moisés, ele fala com Moisés assim: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo. Então a nossa libertação começa a partir do momento que Deus nos vê. Mas Deus vê? Deus vê. E vocês acham assim: Filó, Deus não está me vendo, não, estou passando um momento tão difícil na minha vida. Então está lá no Salmo 133. Deus sabe quando eu estou sentado, Deus sabe quando eu me levanto, Deus sabe quando eu ando, Deus sabe quando eu deito, Ele sabe tudo que eu penso, tudo que eu sinto. E o que passa escondido a Deus? Nada. Nada passa escondido a Ele, nada. Filó, mas é porque você não sabe como é que meus dias estão escuros, meu dia está igual uma noite, mas também está escrito lá no Salmo, que não há escuridão para Deus, e Ele enxerga tudo com clareza. Não há nada dentro de você que o Senhor não saiba que você está vivendo. Não há nada, é por isso que Ele pode transformar. É por isso que Ele olha para nós e transforma. Então às vezes a gente está passando por um momento, uma situação difícil, que a gente não enxerga o que aquela situação está querendo dizer, porque o nosso olhar, somos cegos e não vemos. Vamos lembrar da cura daquele rapaz que trouxeram para Jesus, está descrito lá em Marcos. Trouxeram um cego de nascença para Jesus. O que Jesus fez? Aquela multidão não falou: olha, vai acontecer isso ou aquilo, não falaram isso. Trouxeram o cego para Jesus. Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele da aldeia. Lembram dessa história? Se não lembram, vamos lembrando, né? Tirou ele da aldeia e colocou ele fora da cidade. Jesus e ele. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês: por que essas transformações podem acontecer conosco? Porque Jesus está agarrado na nossa mão. Ele pegou o cego e conduziu. Compreendem? Somos nós. Ele nos pega pela mão e nos conduz. Para isso nós temos que ter confiança, igual aquele cego, não está enxergando nada mesmo, que eu também já não enxerga nada. E dá a mão para ele e fala: o senhor pode levar. A gente não enxerga. Confiança tem que ser total. Aquele cego não sabia para onde que Jesus ia levar, não sabia nem quem era. Falaram que esse homem me cura, mas eu não sei quem é. Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Eu não sei o que ele vai me propor. E às vezes é isso que a gente tem medo de Deus. A gente fala: diz que ele vai trazer divisão, tem medo, eu vou entregar para ele. Não. Mas a transformação só acontece porque ele nos pega. E colocou lá fora, sozinho. E aí Jesus colocou saliva nos olhos dele. Jesus deu a seiva para ele. É o que ele faz conosco. É isso que ele vai, porque quem vai nos transformar é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus põe lá a seiva, depois Jesus depois que põe o barro e pergunta para ele: o que você está vendo? Senhor, estou vendo uns homens andando igual árvore. Não estou vendo direito, não. Isso é um outro segredo. Porque nós ficamos enrolando. O que você está vendo? Mais ou menos, não vendo nada. Fala: não estou enxergando, não. Esse negócio que o senhor está me mostrando, não estou vendo nada. Fala com ele. Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Diz que eu ia enxergar, não estou vendo nada que o senhor está mostrando. Mostra de novo. Porque se eu falo de novo com ele, falo: Jesus, eu não estou vendo. Aquele cego não cobrou Jesus assim. O senhor falou que os caras falaram que o senhor ia me fazer ver, mas eu não estou vendo trem meio embaçado. E às vezes, quantas situações da nossa vida a gente está assim, não está enxergando nada direito. Fala com Jesus: não estou vendo. Porque aí dá a oportunidade de Jesus, então, colocou a mão, cravou a mão sobre os olhos dele, e aí falou: e aí, o que você vê? Tudo. E aí Jesus fala uma coisa linda para esse homem. Às vezes a gente nunca prestou atenção, porque a gente lê a Bíblia e pula, né? Jesus fala assim: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas o senhor me tirou lá da aldeia, minha casa é lá dentro, mas o senhor não quer que eu volte para lá?
Vocês lembram dessa passagem? Lá Jesus termina assim: volta para sua casa, mas não volta para a aldeia. Uai, mas tem uma dúvida. Na verdade, o que Jesus quer dizer? Volta para sua casa. Entra dentro de você. Assume a sua vida. Assume que a sua vida foi transformada. Não quero você no mesmo ponto de onde você estava. Não fica andando na praça solto para servir de curiosidade das pessoas. Assuma a sua vida, tenha uma vida compromissada, integrada. Saiba que agora você é uma pessoa transformada. Compreendem? É isso que Ele quer fazer conosco. Senhor, limpa meus olhos para que eu possa ver. Eu quero ver porque eu não vejo nada. Me faça enxergar que às vezes acontece alguma situação conosco que a gente se coloca na posição de vítima e fica vitimizado. E a culpa é sempre do outro. Aí eu não estou enxergando bem, porque tem uma trava no meu olho, mas eu enxergo o cisco que está no olho do outro. Fala, a culpa é do outro. Que bobagem. Jesus já falou que a luz, que os nossos olhos são, que é o brilho dos nossos olhos, né? Que se o nosso olho está na escuridão, o resto do corpo está. Fala com ele, Jesus, tem umas partes de mim que está escura demais, que eu não estou enxergando à direita. Mas apresenta para ele: Senhor, eu quero ter um olhar límpido. Eu quero ver com clareza, purifica meu olhar, Senhor. Porque eu quero ver exatamente o que vai ser a minha vida, te acompanhando. E nesse momento eu quero ver, Senhor, eu quero ver essa situação que está me acontecendo com o seu olhar. Me ajuda a enxergar a situação da minha vida sob o seu olhar. Me ajuda a enxergar o outro com o seu olhar. Para de enxergar a trava que está no olho do seu irmão, vai tirar o cisco que está no seu. Vai parar de achar que a culpa de tudo que te acontece é do outro. Volta o seu olhar para você, tenha coragem de se olhar. Mas se olhar sobre o Evangelho e falar: Senhor, olha o que está precisando de mudar. Porque se eu assumir e quero ter o Senhor como meu Senhor, transforma. Muda meu olhar. Eu quero te receber pelos meus olhos. Eu quero olhar para o Senhor como meu amigo. Quero ter um olhar purificado. O outro sentido que a gente precisa prestar atenção é o ouvir. Ouve, Israel. Está escrito na palavra que a fé vem pelo ouvir. E é tão interessante que em duas passagens da Bíblia, no batismo de Jesus e na transfiguração de Jesus, a gente escuta Deus Pai falando assim. A gente escuta, parece que eu estou lá, né? Não, aqui está escrito na palavra que Deus Pai falou: este é meu filho amado, ouviu. E exatamente nesse momento Jesus não está falando nada. Ele não falou nada. Nem na transfiguração, nem no batismo. Ele não falou. Mas Deus Pai falou: esse é meu filho amado, ouviu. O que Deus Pai queria dizer? Ouvir aí é: aceite, assuma esse homem. Ele é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Ele é o caminho. Escute. Escuta o Senhor. Escuta Jesus, que está aí para poder mostrar para nós. E Deus precisa nos ouvir e Ele escuta. Ai, como Deus nos escuta. Às vezes a gente é que não escuta, mas Deus fala. E a gente precisa estar atento à escuta da palavra. Tem um outro trecho que Jesus fala assim. Na Bíblia que Ele diz... Vocês perdoam saber onde é que está tudo de cor, né? Porque às vezes eu não dou conta de saber tudo de cor, mas eu sei que está na Bíblia. Jesus fala que aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio tudo, ventania, veio tudo e a casa não caiu. Mas existe aquele que constrói a casa sobre a areia porque não me escuta. Também vem a tempestade, vem tudo e a casa cai. Então prestem atenção que há um detalhe nessa história. Aquele que constrói a casa sobre a rocha e aquele que constrói a casa sobre a areia, acontece os mesmos tipos de problema um e no outro. Eu falei mentira. Pode ler lá de novo, que Jesus falou a mesma coisa. Vai ter tempestade, vai ter furacão, vai ter terremoto, vai ter tudo. Quer dizer, o acreditar em mim não quer dizer que você não vai ter problema. Vai acontecer tudo. Mas o que é diferente? Porque aquele que escutou a palavra, eles têm sustentação para poder caminhar. Eu preciso ouvir para ser construído. Eu preciso ter um eixo que me sustenta, mas o eixo que me sustenta é a palavra. Quando Deus Pai fala para Jeremias assim: Jeremias, vai lá na casa do oleiro e fica vendo aquele barro ser moldado na mão do oleiro. Assim somos nós. Mas eu tenho que ouvir para que a palavra me transforme, me molde, me dê sustentação para saber aquilo que eu sou. Mas se eu não escuto, então eu estava rezando esse final de semana com essa história toda e falava: Senhor, quando os problemas muito pesados chegarem na minha vida, que Ele me encontre escutando o Senhor.
Porque se eu estiver escutando, eu tenho sustentação para caminhar. Compreendem? Nós temos que estar ouvindo, porque se eu escuto uma palavra, aquilo vai me transformando. Aquilo que vai mudando em mim o meu olhar nas coisas, a minha forma de comportar, por isso que vai criando divisão em nós. Por isso que vai criando conflito. Mas até agora eu pensava assim, sim, depois que você escutou a palavra, você pensa assim. Seu comportamento antes era assim, agora é de outra forma, porque eu ouvi. E a palavra que entrou pelo meu ouvido me transformou. Então nós temos que pedir a Deus, me transforme, abra meu ouvido, igual o senhor fez com o surdo. Todo dia de manhã eu falo com ele. Põe o dedo no meu ouvido e fala, Efatá, abre meu ouvido, Jesus, que eu sou surda. Abre para eu poder escutar. Me dê delicadeza, me dê um ouvido sensível à sua voz. Não quero a voz do mundo, não, quero a sua voz. É preciso pedir a Deus que nos faça escutar a voz dele. Mas nós precisamos treinar, né? Treinar, estar à disposição para ouvir. Porque ouvir, você não escuta só com esse ouvido. Você escuta com o seu coração. É quando você se dispõe a acolher o outro, a estar com o outro, a ver na dor do outro. Quantas formas Deus tem para nos falar? Diante do outro, às vezes diante de um sofrimento, diante de uma fatalidade, Deus fala. Não sei o que hoje em dia nós estamos conseguindo ouvir, mas Deus tem falado. O que será que nós estamos conseguindo ouvir? Às vezes é tanto barulho, né? E é tão difícil silenciar. Silenciar para ouvir não é fácil, não, porque eu tenho que calar. Isso é uma dificuldade. E calar o nosso coração é uma luta. Porque a gente às vezes fecha a boca, mas a cabeça não para de pensar, o coração não para de falar. E fala, uma hora eu vou conseguir uma brecha, né? E fala. É preciso treinar para ouvir o Senhor. Ouve, Israel. Se você só tem um Senhor, ouve. Então nós precisamos de ouvir isso várias vezes, para que a gente tire do nosso coração outros ídolos. Outros que estão tentando tomar o lugar dele e fazendo com que a nossa vida a gente fique sem saber direito quem que a gente é. E agora eu queria falar com você sobre uma coisa que a gente tem esquecido, né? Nessa pressa que nós estamos vivendo na vida, a gente não saboreia mais. E Deus é para ser saboreado. Está escrito na palavra de Deus que Deus, ele se permite ser saboreado. Está escrito, provai e vede, em algumas traduções está, saboreai, como o Senhor é bom. Saborear é muito mais do que comer, né? É degustar, é viver uma experiência que vai além das palavras. É quando se faz um pedido, ou tem uma proximidade, uma intimidade com o Senhor, porque para saborear alguém tem que ter intimidade. Que você vive uma experiência de uma intimidade profunda com o Senhor. Você saboreia. Aí São Pedro fala assim para nós, que vocês desejem o leite espiritual, para que vocês possam crescer na fé, possam crescer espiritualmente, isso se vocês já saborearam o Senhor. E Jesus tem uma preocupação com isso, que Jesus falou assim, tende sal em vós mesmos, quer dizer, não seja insonso, gente. Tenha uma vida, Deus quer nos provocar para ter uma vida de sabor, para ter uma vida que as pessoas olhem e falam, nó, que vida diferente dessa menina ou desse homem. Aquele povo que a vida tanto faz chover como fazer sol, aquele povo que nada modifica a vida deles. Chove, faz chuva, tempestade, aquele povo tanto faz a água subir ou descer. A gente tem que ter alegria, tem que ter força, tem que ter uma energia que mostra que a nossa vida tem gosto, que a nossa vida tem prazer nela, a nossa vida tem sabor. Deus Pai, quando deu o maná, era uma coisa tão impressionante, que o maná, ele se adaptava ao gosto de cada um. Você queria comer isso? Olha que você comeu maná, o gosto é esse. Se as pessoas pegavam maná, trituravam e fazia pão e fazia bolo, ele tinha gosto, ainda tinha um tempero a mais de azeite. Vai ler na Sagrada Escritura o que o maná representou, era o pão de 1000 sabores. Para que o pão se adaptasse ao gosto de cada um, ao paladar de cada um. Deus nos permite saborear. Deus é para ser saboreado. Essa presença que você saboreia, fala, não, que coisa. Quando hoje foi Ezequiel que Deus mandou ele, pega esse rolo e come. Porque a palavra de Deus é para ser saboreada. E aí quando ele engoliu aquele rolo, ele falou, isso é mais doce do que o mel na minha boca. Porque a palavra de Deus é doce, porque é Jesus. É doce. Nós precisamos de saborear essa palavra. Entender que por essa palavra nós somos transformados. Então Deus tem uma preocupação que a nossa vida seja um sabor. Que a gente tenha sal, que se a gente não tiver sal, não tiver gosto à vida, aquela vida sonsa,
Tem gente que é sonsa, fala, vou dar uma temperada nessa pessoa. Você gostou? Mas ela não tem, vocês não escutaram isso? Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Minha mãe via falando isso. Essa pessoa não tem sal nem açúcar. Não, a gente tem que ter marca. A nossa vida tem que ter uma marca. Aonde a gente passar tem que ter marca. E aí, da mesma forma, Deus tem uma conversa com a samaritana que nos põe tontos. Que ele fala com a samaritana assim, me dá de beber. Porque ele sabe que a gente tem sede. A samaritana fala, mas você está pedindo água para mim? Quando Jesus fala, ele fala, me dá o que você tem, minha filha. Me dá o que você não tem. Me dá seu desejo. Fala comigo o que você quer. Me dá o seu nada. Fala, é isso que ele quer. Mas é o Senhor, sim, porque eu sei da sua sede. Porque nós estamos indo buscar, matar a nossa sede em fontes que não matam a nossa sede. Então ele sabe que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. No único lugar que mata a sede de verdade, a gente não vai. Aí tem uma história do Pequeno Príncipe, né? Que o Pequeno Príncipe chega diante, naquele livrinho dele, diante do comerciante, fala com ele assim, o que é isso que o senhor vende? Ele falou, eu vendo pílula para matar a sede. Mas como é que é isso? Você toma uma pílula, não precisa tomar água por uma semana. Aí o Pequeno Príncipe falou assim, mas por que o senhor vende isso? Para economizar tempo, né? Todo mundo corre tanto. Ué, mas qual a vantagem? Não, a turma estudou e falou que se você tomar uma pílula por semana, você economiza 53 minutos por semana. Aí o Pequeno Príncipe falou assim, mas o que você faz então com 53 minutos? Faz o que você quiser. Ele falou, porque se eu tivesse 53 minutos, eu ia bem devagarinho para aquela fonte. E existe uma história que é a história do país dos poços, né? Que existe quando a gente pensa, é o país do poço. O que você pensa? Um lugar que tem uma água borbulhando, tem um monte de verde em volta, um lugar que só gera vida, que os passarinhos vão lá passear, tudo bacana. Mas, na verdade, esse lugar dos poços, eles não foram cuidando da água, e foram ficando entulhados, e em vez de se guardar, eles foram vivendo bem, na verdade, viraram um armazém de entulho. Foram esquecendo das coisas, daquela água, e foram ficando entulhados. E a partir do momento que eles não tinham mais a água, entulhados, aquilo lá virou deserto, e não crescia mais nada em volta deles. Até que um poço um dia falou, não permito isso mais não. Porque eu estou escutando dentro de mim, lá no fundo, bem no fundo, que tem uma água. E ele então começou a se esvaziar. Ele começou a se esvaziar, até conseguir encontrar aquela pérola, aquele tesouro que não tem dinheiro para comprar. E ele foi esvaziando, esvaziando, até que porque ele estava vazio, a água subiu. E porque a água subiu, e ele ficou cheio e nutrido, os outros começaram a ter a mesma vontade, e foi seguindo o exemplo dele, e de repente estava tudo ali. Por que eu estou contando essa história? E a história do Pequeno Príncipe? Porque Jesus sabe que dentro de nós, Ele deseja colocar uma fonte de água viva, de onde de nós vai gerar eternidade. Mas na verdade, nós não acreditamos, como a samaritana. Não é que a gente não acredita que Deus é o Senhor. A gente não acredita que Ele seja o nosso Senhor. Há uma distância. Deus é o Senhor do universo? É, do universo, e seu? Não, é outra coisa. Nós não acreditamos, na verdade, não é até fácil acreditar, que Deus é o Criador. Fácil acreditar que Ele criou o mundo, facílimo. Difícil acreditar que Ele pega a nossa vida hoje, miserável, e recria, e transforma, e tem o poder de virar a nossa vida do jeito que Ele quiser. Aí nós falamos, igual a samaritana, Senhor, mas o poço é fundo, o Senhor não tem balde. A gente não acredita que o Senhor pode hoje virar a sua vida do avesso. Não acreditamos. Por isso que a nossa vida fica trem sonso. E nós nos arrastamos, cheio de ai que vida, ai que luta, ai que dificuldade, e não temos nem a alegria de viver, de estar vivo. Não vivemos nessa aventura que era andar com o Senhor e falar, Senhor, vive em mim. Vocês verão o que é viver. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Então nós ficamos igual a samaritana, Senhor, o Senhor não tem balde, poço é fundo, o Senhor nem sabe que estado que eu estou, meu filho, será que vai dar jeito em mim? Vai. Há o poder, e a cada instante, nós precisamos de entender isso, Deus pode nos recriar. O que está ruim? O que não está bom em você? O que você ainda não se converteu? Tudo isso que eu estou falando para vocês, para que a gente entenda que é um processo de conversão. À medida que eu mostro para o Senhor, Senhor, meu poço está seco, eu não tenho mais nada em mim, não tenho nenhuma água que jorra vida, eu não gero vida nem para mim, muito menos para quem está perto de mim, que eu sou igual uma hiena, só reclamo, só conto os problemas,
só quando as dificuldades, em nenhum momento sou capaz de dar graças e glória ao Senhor, porque eu estou viva e ando. Só reclamamos, não temos prazer na vida, somos limitados, ficamos fechados no nosso ateliê, sofrendo. Vamos abrir, tem coisa demais para acontecer com vocês não têm ideia. Tem coisa demais, andar com o Senhor é algo sem palavras. Mas temos que ter a coragem de falar: Senhor, apesar do poço ser fundo, o Senhor não ter balde, eu sei que o Senhor tem poder para fazer da minha vida o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. O Senhor transforma tudo numa fração de segundo. O Senhor é capaz de transformar. É só a gente permitir que Ele transforme. E Ele transformará. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre que nós já esquecemos e não fazemos mais. A nossa dificuldade em encostar uns nos outros, né? É o tato. Filho, mas tem as doenças, né? Que a gente pode ficar encostando, tem a gripe suína, tem não sei o quê, muita de coisa. O povo vive no medo absurdo. Não encostamos mais. E na Bíblia nos mostra tão lindo. A palavra de Deus fala que, na verdade, a gente vive a nossa fé, a gente anda mesmo apalpadelas. A gente não anda na certeza. A gente anda nas apalpadelas, como a gente caminha como se a gente visse o invisível. Para a carta de São Paulo aos Romanos. É assim que a gente caminha, apalpando, porque Deus se permite tocar e ser tocado. Se vocês pegarem, quando Jesus curou um leproso, entre as inúmeras curas, quando Jesus curou aquela mulher que sangrava, não foi só eles tocarem o Senhor, Jesus tocou eles. Jesus não teve medo de se contaminar, Ele teve medo de pegar no leproso e pegar nada, não. Ele não teve medo de nada, como Ele não tem medo de chegar em nós por pecado, porque Ele é pura luz e Ele não se contamina com a nossa miséria. Mas Ele transforma a nossa miséria. Isso é que é lindo. Porque quando o importante não é tocar nele, é permitir que Ele nos toque. Porque ser tocado por Jesus é ser pego por Ele, é ser assumido por Ele, é ser aceito por Ele, é ser amado, ser abraçado e falar: és meu. Compreendem? É isso que Ele faz conosco. Deixe Jesus te tocar. Deixe a misericórdia de Deus chegar em você. Deixa ser tocado pela misericórdia. É o ser tocado por Deus que nos transforma. Fala: mas quando que eu fui tocado? Não sei. Eu não sei se foi uma dor, se foi uma alegria, que sentimento me foi, mas Ele me tocou. Eu não sei o que aconteceu. Mas o Senhor toca, Ele nos toca. E quantas vezes no dia o Senhor nos toca? E às vezes a gente não percebe que é o Senhor que passa. E Elias estava lá esperando um terremoto, esperando um furacão, e o Senhor vem na brisa. E quantas vezes na nossa vida Ele vem assim na brisa? É preciso tocar. Lembra quando Jesus foi convidado para hoje estou fazendo uma volta na Bíblia inteira com vocês, né? Lembra quando Jesus foi convidado para aquele jantar chiquérrimo? Aí entra aquela mulher que nem tem nome na Bíblia. Ela chegou por trás e começou a tocar Jesus. E ela chorava tanto que ela lavou os pés dele. E ela não disse uma só palavra da história dela. E ela contou tudo para Jesus no toque dela. Isso é lindo. Isso é para a gente aprender. Ela não falou uma palavra da história dela. Nenhuma. Mas ela tocou Jesus e chorou tão profundamente que ela contou a vida dela inteira ali. Ali. Então, o tocar Jesus, o encostar nele, a gente faz isso na Eucaristia hoje, nós encostamos em Deus vivo na Eucaristia, chora suas misérias com Ele, chora sua dor com Ele, chora seus medos com Ele, conta a sua história com Ele, ou não fala nada, encosta nele e chora. Só Ele sabe por que você chora. Essa doçura sabe por que você chora. Quem que é a única pessoa que enxuga suas lágrimas? Jesus. Quem é que é capaz de pegar suas lágrimas e transformar? Jesus. É essa doçura sem preço. Permita ser tocado por Ele. É a gratuidade do tocar. Lembra quando Jesus curou Lázaro? Curou não, ressuscitou Lázaro, lembra? Logo depois que Jesus ressuscitou Lázaro, claro que a família estava extremamente feliz com Jesus. Convidaram Jesus para um jantar. Tem coisa melhor que reunir os amigos? Não tem, né? Então lá estava assim. Parece que eu estava lá, mas não estava não. Lázaro sentado na mesa com Jesus. Marta terminando a comida. E entra Maria. E Maria pegou um frasco de puro nardo e ungiu Jesus. E passou o toque nele. Aquilo ali era um excesso de amor. Era um excesso de gratidão.
Era um excesso, o pessoal falou, mas que desperdício. Jesus falou, não, desperdício nada. Ela fez uma boa ação comigo. Tocou, ungiu. Falem com Ele. Permitam ser tocados pelo Senhor. Permita que a extensão da misericórdia chegue em você hoje. Fala com Jesus, eu quero que o Senhor me toque. Quero que o Senhor me ponha no seu colo e fala, és meu. És meu. Não tenha medo de nada. És meu. E eu quero agora caminhar pelo último, né, que a gente precisa falar. E antes de eu terminar o tato, eu queria dizer que a gente não precisa ter medo uns dos outros. Que a gente precisa começar a caminhar na vida aonde a gente não esbarra nos outros. Que o tocar seja encontros que a gente faça. Nós somos irmãos, né? Então a gente precisa encontrar uns com os outros. Às vezes é no toque mesmo, né? Precisa abraçar mais, precisa encostar mais, sem medo uns dos outros. Nós vamos quebrar isso. É preciso estar juntos, né? É assim que a gente consegue fazer essas coisas todas. E eu quero falar agora do cheiro, do olfato. Nós já esquecemos, tem gente que tem anosmia, ninguém sente cheiro de nada. E o cheiro diz tanto. É tão lindo se a gente estudar o Antigo Testamento, que lá tem, Deus Pai ensina a Moisés como é que faz perfume. Vocês já leram isso? Ele ensina. E ele fala, aqui Moisés, você vai construir um altar, aonde vai ser queimado esses óleos, vai queimar um incenso, e ele dita a cego, tanto disso, tanto daquilo, bonitinho demais. Ele dá a receita de como é que faz o óleo, bonitinho, que é assim que vai ungir as pessoas, é assim que vai fazer, é o óleo da unção. E Arão vai queimar o incenso pela manhã, e vai queimar à tarde, porque cada vez que isso subir, é o cheiro da nossa aliança. Ah, que coisa linda, nós já esquecemos isso tudo. E está escrito lindo em Ezequiel, quando Deus Pai fala com Ezequiel, Ezequiel, eu vou trazer o povo de volta, Ezequiel, eu vou trazer os meus filhos de volta, e eu receberei, e eu saberei pelo cheiro deles, que são meus. Deus nos conhece pelo cheiro, somos filhos dele. Uma criança na primeira semana de vida, ela reconhece a mãe, no cheiro. Tem um trabalho belíssimo, que eles colocam um bebê, recém-nascidos, primeiras semanas de vida, e coloca umas garras na frente do rostinho da criança e molha várias gazinhas, cada um com um peito, com leite de uma mãe, que está todo mundo na mesma fase de amamentação, de pós-parto. O bebê abocanha só o da mãe dela. É lindo isso. Deus é assim conosco. Ele conhece o seu cheiro. Ele conhece. O Papa Francisco falou que os pastores tinham que ter o cheiro das ovelhas. O Senhor nos conhece no cheiro. Tem um salmo que diz, que cheiro bom que sobe para o Senhor é o cheiro dos irmãos quando vivem em amor. Que é como o óleo que desce pela barba de Arão e que molha a gola de Arão. E que cheiro, esse é um incenso que sobe para o Senhor quando a gente vive em amor. Então nós vamos pensar. Se na nossa vida nós estamos dando para o Senhor um cheiro bom. Está escrito na palavra de Deus que nós somos o bom odor de Cristo. Na nossa vida tem que ter o cheiro de Jesus. E eu encontrei essa poesia, escrita por uma portuguesa, Adília, que eu não vou saber o resto do nome dela, não vou conseguir guardar tanta coisa. Ela escreveu a poesia, ela é uma portuguesa que se escreveu. Se vocês baterem lá no Google, poesia, o cheiro de Jesus, está lá. Ela fez uma poesia sobre o cheiro dele. Fala, tá vendo, eu não sou doida sozinha. Tem gente que já cheirou, que sente o cheiro de Deus, assim como ele sente o nosso cheiro. Porque é cheiro de amor. Nós somos o bom odor de Cristo. Então que a nossa vida tem que exalar o bom cheiro dele para o Pai. Para que ele olhe e nos reconheça. Na Bíblia, quando Isaac vai dar a bênção para o filho dele, ele cheira o filho, apesar do filho estar com a roupa do irmão, cheira a roupa do irmão, ele estava cego, e fala, o seu cheiro é o cheiro das roupas do meu filho, que é um cheiro de campo abençoado. Está lá a história de Jacó, quando ele abençoou, Isaac abençoou Jacó. Deus tem que nos olhar, igual ele falou lá em Ezequiel, ele nos reconhece no cheiro, que é o cheiro de Jesus. Então a nossa vida precisa realmente exalar o bom perfume, que é o perfume do Senhor. Isso tudo que eu estou falando com vocês é para que a gente possa viver a cada minuto da nossa vida o que se chama de mística, a mística do instante. A cada instante, é nesse instante agora que o Senhor vem pelos meus olhos, pelo meu ouvido, pelo meu saborear, pelo meu cheirar, pelo que eu encosto. O Senhor vem. E que a gente possa viver isso com muita profundidade.
Que a gente possa começar a descortinar outras coisas. Que a gente possa estar diante de Deus e falar: Senhor, me recria a cada momento. Me faça exatamente aquilo que o Senhor fez com tantos santos e santas. Faça da minha vida que realmente eu possa exalar o seu bom cheiro. Que todos os meus conflitos, Senhor, quero viver vários na alma, mas de forma que o Senhor vá tirando aquilo que não é do Senhor. Vai fazendo com que eu possa não ser mais o homem velho, como Nicodemos foi. Nicodemos primeiro teve medo de Jesus, foi encontrar com Jesus escondido no escuro. Tem 3 pedaços de Nicodemos. Depois Nicodemos defende, quando eles falam, pode vir alguém que iam julgar Jesus, e fala: mas como é que nós nunca julgamos ninguém sem ouvir a pessoa? E depois, quando Jesus morre, Nicodemos traz tanto cheiro para colocar em Jesus, sabendo que o corpo de Jesus era sagrado, ele já cuidava de Jesus. Então nós precisamos de pensar se a gente tem esse cuidado com o corpo dele. Se a gente, sabendo que nós somos o local onde Deus habita, nós precisamos de pedir ao Espírito Santo que essa noite venha nos tocar. Porque é Ele que pode fazer em nós a maior transformação. O Espírito Santo não vem para trazer para nós um catálogo de normas para ser cumprido, não. O Espírito Santo vem trazer no coração de cada um de vocês a palavra que te lembra que você tem uma aliança com seu Pai. Única. A palavra que Ele fala para cada um de nós é única. Não tenha medo. Deixa o Espírito Santo fazer a nossa alma tremer mesmo. Deixa balançar mesmo por dentro. Nós estamos precisando de umas agitações. Estamos precisando de ser mexido por dentro e falar: me faz de novo, Espírito Santo de Deus. Me transforma. Porque Ele pode fazer tudo isso em nós. Que eu não tenha medo do Senhor. Que eu não tenha medo de ser mudado, de ser transformado. Mas que possa verdadeiramente ter uma vida de sabor. Porque eu possa exalar o cheiro do meu Deus. E que as pessoas, quando perguntarem: que cheiro que é esse que você tem? Fala: não conhece, não reconheceu? Ainda não? É de Jesus. Mas que a gente possa carregar isso pela vida. Mas quem pode fazer isso em nós? Acho que nós podemos fazer isso? Claro que não. Mas Ele, o Espírito Santo, pode. Então que essa noite a gente possa pensar sobre tantas coisas que eu falei para vocês. Não falei mais para que não cansasse. Mas é muito lindo tudo isso que a gente pega na palavra de Deus e transforma para que a gente possa se aproveitar. Vamos pegar a nossa palavra. Jesus sempre terminava, tudo que Ele falava, muitas coisas, Ele dizia assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito quer dizer. Vamos falar com o Espírito Santo hoje. Espírito Santo, de acordo com o que Jesus falou, quem tem espírito, quem tem ouvidos, ouça. Eu quero pegar os meus acontecimentos da minha vida, a minha vida, e quero dizer, na luz do Evangelho, o que o Senhor tem a me dizer. Não tenha medo de confrontar a sua vida com o que o Espírito Santo tem para te dizer. Fala: pega a minha miséria, os meus acontecimentos, e transforma, Espírito. Mostra para mim o quanto que eu ainda tenho que caminhar na minha conversão. O quanto que eu ainda preciso de viver de verdade uma vida de coerência, uma vida de lucidez. Saber em quem que eu creio. Que eu não tenho uma loucura, mas que eu tenho uma lucidez. Que Jesus realmente é o Filho de Deus, vivo, que vive conosco, vive no meio de nós. E que nos deu de promessa a eternidade. Que a gente não tenha medo de viver isso e de testemunhar isso com a nossa vida e com todos os sentidos que Deus nos permitir.